Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre um dos plugins que eu considero aí o mais completo para SEO no WordPress, tá? Tem diversos plugins, inclusive tem alguns que são gratuitos, muito renomados, utilizados aí por milhões de pessoas, mas tem alguns plugins também assim que são pagos e são bem interessantes, principalmente quando você é iniciante, tá? Então eu quero te falar um pouquinho hoje sobre esse plugin aqui, ó, o Premium SEO Pack, tá? É um plugin pago que custa aí $44 e ele está listado lá no Code Canyon, que é da plataforma Envato. Então aqui você pode observar que ele tem, por exemplo, mais de 8.200 vendas, tá? Ele foi classificado aí como 4 estrelas. E ele está sempre sofrendo atualizações e a cada atualização eles adicionam alguns recursos que deixam o plugin ainda mais interessante, tá? Então você pode ver aqui, eu vou deixar o link desse plugin aqui na descrição, nessa página em algum lugar. E aí você vai poder acessar essa página e ver cada detalhe, tá? Eu vou dar uma passada geral aqui, então a gente vai dar aquela visão geral, tá? Mas aqui na versão 3, eles otimizaram aqui a questão dos rankings por palavra-chave, então você pode acompanhar isso na interface do plugin. Você pode também acompanhar seus competidores, você pode adicionar palavras-chave lá, você tem os relatórios, você tem uma interface mais amigável ainda, enfim, tá? Então aqui fala sobre algumas coisas que aconteceram na versão 2.3. Por exemplo, houve uma melhora na interface aqui gráfica do Google Analytics, tá? Então a integração com o Google Analytics foi bem melhorada aqui, também com o PageSpeed do Google. Enfim, então aqui você pode ver as principais atualizações que ocorreram em cada versão aqui do plugin, tá? Mas eu quero descer aqui tem até um tutorial, tá? Você pode assistir, mas ele tá em inglês. Enfim, e aqui você vai ver alguns recursos do Premium SEO Pack, tá? Você tem aqui otimização on page, você tem o traqueamento, tá? Que é o acompanhamento da SERP, que é a página de resultado de pesquisa, tá? Então a Search Engine Results Page. Você tem aqui uma análise competitiva e tem relatórios também. Você tem sitemaps, você tem integração com Google Analytics, você tem aqui o monitor de erro 404. Você pode fazer as configurações on-page aí, tá? De título e meta tags. Você tem ferramentas e recursos para fazer link building. Você tem validadores do W3C. Você tem a opção de otimizar as imagens, tá? Isso aqui, de repente você teria que fazer com outro plugin, então ele já faz isso automaticamente. Tem aqui também a questão dos redirecionamentos, que é importante. Você pode editar alguns arquivos como o htaccess e o robots. Você tem também algumas estatísticas sociais, tá? E aqui você tem alguns recursos que já tinha desde as versões mais, vamos dizer assim, as versões anteriores, tá? Então, SEO local, a integração com PageSpeed, você tem os Rich Snippets, você tem a otimização das imagens com Smushed, você tem sitemap de vídeo, tem Twitter Cards, você tem aqui os ícones sociais, enfim, isso aqui também a gente não usa mais, tá? Ainda tem opções de minificação aí, então ele vai ser um plugin muito completo que vai te oferecer todos esses recursos dentro de uma mesma interface. Então é bem interessante e a gente vai instalar esse plugin e ver como é que funciona. Aqui você vai ver alguns outros recursos também que você tem, tá? Aqui os recursos chaves do plugin, tá? Então a otimização em massa que você pode fazer, isso aqui acaba te facilitando e ganhando tempo. De repente você cria todos os seus posts e páginas, deixa para otimizar em massa. Tá? Você tem, como eu falei, o acompanhamento das páginas de resultados de pesquisa, tem os sitemaps que você pode gerar, você tem ferramentas e recursos para construção de links, então ele pode fazer o autolink, tá? Pode linkar algumas palavras-chave dentro do seu conteúdo automaticamente. Você pode fazer a formatação de títulos e meta tags, tem aqui
a integração com Google Analytics, PageSpeed, você tem recursos de SEO local, enfim, tem muito recurso aqui que você pode perceber nesse plugin, tá? Então, bem grande essa página aqui que relaciona todos os benefícios desse plugin, tá? E a gente vai ver como faz a instalação dele e a configuração, tá? Então, vindo aqui para o painel do WordPress, eu tenho ele já aqui instalado. Para instalar plugin é bem fácil, mas aqui você vai encontrar vídeos que te ensinam a instalar plugins de diversas maneiras, tá? Ou aqui no site também. Mas tem aqui, ó, o plugin já está listado aqui, eu vou clicar em ativar. Então depois que a gente ativa, ele já carrega aqui um painel, você pode observar que ele tem aqui uma interface bem interessante, tá? Diferente. E aqui, ó, ele tem aqui para você instalar as configurações padrão, tá? Você pode clicar nesse botão aqui, ó. Então quando você clica aqui, ele te mostra aqui, ó, as configurações que você pode, por exemplo, copiar. Então de repente você trouxe de um outro site que já tem isso instalado, você pode colar aqui. Você pode também importar de alguns outros plugins de SEO, então por exemplo o Yoast. Então se você tinha o Yoast instalado, você pode importar do Yoast, tá? SEO Ultimate, o All-in-One, e tem outros aqui também que você pode selecionar e importar, tá? E essas aqui são as suas configurações atuais. Então você pode copiar isso aqui e colar num arquivo para poder fazer o backup. E se você estivesse trazendo ou levando para um outro site, então vamos supor que você está copiando daqui para um outro site, você vai copiar isso aqui e vai colar aqui, depois vai clicar nesse botão para instalar essas configurações, tá? Mas aqui do lado esquerdo a gente tem o dashboard e aqui a gente tem algumas seções aqui, tá? Então tem aqui o link para documentação, você tem aqui cron job, configurações, gestor de módulos, status do servidor, e aqui tem um backup, tá? E quando você clica aqui em cada situação dessa, você carrega um desses recursos, tá? Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, como eu sempre faço, eu gosto de ir primeiro nas configurações. A gente vai clicar aqui nesse menu, eu cliquei em cron job, tá? Mas a gente vai voltar aqui nas configurações do plugin e vai vir aqui no gestor de módulos. Então repare quantos módulos esse plugin oferece, tá? Então tem alguns módulos que já estão ativos, tá? Por padrão, assim que você instala, ele já ativa esse módulo para você, mas tem outros módulos aqui que você pode ativar para depois configurar, tá? Então tem alguns que eu acho interessante. Outros não precisa mais. Por exemplo, essa coisa do Google Plus aqui a gente não tem mais, porque o Google Plus foi desativado, tá? Mas você tem aqui, ó, Google Analytics, você tem o Link Builder, você tem redirecionamento de links, a opção de minificar seu código, tem informações sociais, tem o validador W3C, enfim, tem diversos módulos aqui. Então nesse vídeo a gente vai dar só uma passada geral aqui, é uma visão geral do plugin, para que você veja quantos recursos esse plugin tem, tá? Então aqui na guia de baixo de configuração aqui, a gente tem a opção de fazer backup ou instalação, que é aquilo que a gente viu lá agora há pouco, tá? Então você pode não só trazer de um outro site, quanto você pode exportar também. Se você estiver exportando as configurações, você pode vir aqui, ó, copia isso aqui e aí no outro site você vai colar aqui, vai clicar em instalar, ou então você pode importar, tá? Aqui você tem o status do servidor, então é interessante que às vezes você pode ver como está aí o seu servidor em relação a algumas coisas que o plugin recomenda. Então, por exemplo, aqui, ó, ele recomenda que eu tenha pelo menos 128 MB de memória e eu só tô com 40 aqui que tá configurado como padrão, tá? Então eu posso aumentar essa memória aqui e deixar
ok, tá? A gente tem um vídeo também explicando sobre como aumentar a memória, no caso, alocar mais memória do PHP no WordPress, tá? Então você pode ver aqui, ó, ele tem aqui também, ele deu um erro aqui, então você pode corrigir, enfim. Então tem uma série de coisas que de informações que você pode obter aqui através dessa guia aqui de status do servidor, tá? Aqui você tem o plugin cron jobs, que seriam tarefas agendadas. Então, dependendo do módulo que você esteja utilizando, você vai fazer o agendamento de tarefas, tá? Então você pode vir aqui e ativar ou desativar alguns desses recursos. E aqui embaixo ele te diz até como utilizar o cron job, tá? A gente já viu isso em outro vídeo e você vai ver aqui, só pesquisar aqui cron job que você vai encontrar um vídeo que a gente fala sobre como utilizar o cron job, tá? E aí você vai fazer essa configuração aqui, vai subir isso lá, tá? Para ele ter uma regularidade maior, mas a gente já viu como fazer isso. Então, voltando aqui na parte de otimização one page, a gente tem aqui, ó, o otimizador de slug. Lembrando que os recursos aqui estão limitados porque a gente não ativou os módulos, tá? Mas aqui, ó, você tem aqui a opção de ativar o otimizador de slug. Então, quando você ativa isso, ele faz essas coisas aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, se você quiser traduzir para o português, você pode traduzir. Então, por exemplo, ele remove algumas palavras do slug, tá? Ele pode fazer algumas coisas automaticamente para você. Eu particularmente deixo isso aqui desativado porque eu gosto de otimizar meus próprios slug, que é aquela URL amigável, tá? Mas você pode usar esse recurso, por exemplo, para palavras de parada, tá? Que geralmente são preposições ou algumas palavras que a gente pode eliminar, que não vai causar impacto no nosso SEO e vai otimizar, vai encurtar o URL, e no geral o Google faz até isso, tá? Remove palavras de parada, e você pode até depois pesquisar quais são as palavras de parada. Se eu não me engano, no site tem algumas dessas palavras que você pode ver, mas você pode configurar aqui as suas próprias também, e quando você ativar, ele vai automaticamente remover essas palavras daqui, tá? Você tem aqui o código de inserção, então você pode ativar isso. Então você vai inserir um código aqui no cabeçalho ou no rodapé do site. Você pode querer, por exemplo, fazer uma inserção aqui de alguma outra ferramenta, enfim, tá? E aqui você tem como corrigir a questão do shortcode, tá? Mas isso aqui geralmente é uma função um pouco mais avançada. E quando você vem aqui e você ativa um módulo, por exemplo, você vem aqui e ativa o módulo editor de arquivo. Agora ele vai aparecer aqui, ó, nas configurações avançadas. Então, quando você clica aqui, você pode mexer aqui no seu robots e no seu htaccess, tá? Nesse caso ele não tem um robots gerado, então ele dá a opção aqui de você criar esse robots. Se você quiser criar, é só clicar nesse botão aqui e depois você vai poder editar, tá? A mesma coisa aqui, ó, pro htaccess, tá? Então você pode querer fazer algum tipo de configuração aqui, e depois feito isso, você vai clicar aqui em salvar configurações. Então essa foi uma visão geral do plugin Premium SEO Pack. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.